Não, fleumático, eu não vim te chamar de lento, eu não vim falar que você precisa se apressar para fazer as coisas, mas as pessoas que você ama estão esperando apenas uma coisa de você nesse Natal. Quer saber o que é? Fica comigo até o final do vídeo. Final de ano, a gente fica mais sensível, umas pessoas ficam mais choronas, outras ficam mais carentes, e no meio disso tudo, desse fuzuê de sentimentos, tá lá o fleumático. Não vou dizer que são todos, mas ouso dizer que a maioria vai estar com a mesma cara e com o mesmo comportamento de quem não se importa muito com o que está acontecendo. Não necessariamente uma indiferença, mas não demonstrar muito se está empolgado ou que gosta mais de alguém, que gosta muito das pessoas, não está demonstrando nada. E quem olha de fora acaba achando que o fleumático não está sentindo nada. E isso é um problema? Não exatamente. Mas e se eu te disser que as suas relações podem melhorar e muito só de você começar a demonstrar um pouco mais para as pessoas que você ama, que você se importa com elas? Sim, essa é a única coisa que estão esperando de você, fleumático. Nesse vídeo eu quero falar com você que é fleumático e te explicar um pouquinho por que você parece tão apático, por que as pessoas enxergam isso em você, o que isso gera exatamente, né? Tipo, qual é o problema de eu ser assim? Me deixa no meu canto. E por que mudar? Eu vou falar isso com você, mas antes eu quero te pedir, por favor, você não sabe, vocês não têm a noção de como é importante pra gente a sua inscrição nesse canal, o seu like e o seu comentário aqui embaixo. Isso ajuda a gente a crescer, a propagar mais essa mensagem do autoconhecimento. É muito importante a gente saber quais são as nossas tendências. Isso evita atritos, evita muitas confusões. Isso ajuda a gente a saber em que lado da gente a gente precisa investir, aonde a gente precisa melhorar. E eu conto com a sua ajuda, fleumático. Por favor, não se esqueça de deixar o seu like nesse vídeo e se inscrever nesse canal. E deixa aí um comentário também se esse vídeo te ajudou de alguma forma, mas é claro que antes eu vou falar para você um pouquinho mais sobre o assunto. Então vamos lá. A primeira coisa que eu queria falar aqui um pouquinho é por que os fleumáticos, por que você que é fleumático, dá tanta impressão às vezes de que é apático. 90% dos fleumáticos, é claro que essa estatística que eu tô colocando aqui, na minha opinião, tá, gente? Não tem comprovação disso. Mas boa parte dos fleumáticos, eles não se incomodam com isso, mas tem alguns que se incomodam e que eles não queriam parecer tão apáticos assim. Mas a gente aqui não quer forçar você a mudar suas tendências. A gente primeiro tem que entender por que elas existem. E aí, o primeiro ponto que eu queria abordar é por que o fleumático parece assim tão apático? Por que ele não demonstra o que ele está sentindo? Primeiro de tudo, a gente tem que entender a estrutura desse temperamento. O fleumático ele é frio e ele é úmido. E qual elemento que no seu estado natural é dessa forma? A água. Quando a gente fala que um temperamento é frio, significa que ele é introvertido. Ou seja, ao invés dele ter reações externas, muitas vezes as reações, as situações vão acontecer dentro dele. Não são expansivos. Quando acontece alguma coisa, a gente pode até colocar como exemplo uma coisa ruim, a tendência deles não é expandir, não é expandir, explodir, é contrair, repousar, entrar, fazer aquela conchinha dentro de si. Acho que eu até falo sobre isso no vídeo do melancólico, porque o melancólico também faz a mesma coisa. E isso é a introversão, é a frieza do temperamento. Só que ao contrário do temperamento melancólico, que é seco, o fleumático é úmido. E a gente sabe que a secura, ela é a duração prolongada das reações dentro do melancólico, que é introvertido. E se a secura é a duração prolongada, o que é essa umidade? É justamente o contrário disso, é a duração curta e muitas vezes duração nenhuma. A gente pode usar como exemplo o elemento de cada um desses temperamentos, do melancólico, que é seco, e o elemento dele é a terra, e o fleumático, o elemento dele é a água, que é úmida. Quando você pega uma estaca, um lápis, faz esse teste na sua casa. É até bobo falar para fazer um teste, mas isso vai te ajudar a refletir. Você pega um lápis e espeta num vasinho de planta que tem na sua casa. Não vai espetar numa planta sensível não, tá? Mas espeta o lápis num vasinho de planta.
na terra do vasinho de planta. Quando você tirar o lápis, ele vai ficar marcado, aquilo vai ficar ali. Você pega a água, um copo com água, e mergulha o lápis. No momento que você tirar, não fica marca nenhuma, é como se o lápis nunca tivesse estado ali, né? Às vezes, dependendo do que você colocar dentro da água, o volume dela pode aumentar. Se você colocar uma pedrinha não, uma pedra maior, um objeto maior dentro desse copo d'água, se ele estiver cheio até a boca, ele pode até transbordar. Mas no momento que você tirar, não vai ficar marca na água. E é disso que se trata essa umidade no temperamento fleumático. E qual é o problema? Não é que é um problema, mas do que a gente está falando aqui hoje, de demonstrar que se importa. É que quando o temperamento ele é introvertido, ou seja, já não externa o que está pensando, e ainda por cima é úmido, ou seja, as coisas elas não ficam marcadas nele por muito tempo, geralmente ele não vai demonstrar nada, é como se tudo tivesse passado ali por ele, né? Se você pegar como a gente falou aqui, um copo d'água e jogar alguma coisa, aquilo vai passar, vai repousar lá no fundo. A água ainda é introspectiva, vamos colocar assim, e aquele objeto vai ficar repousado lá. E no fleumático é a mesma coisa. As coisas vão entrar, vão repousar, mas sem fazer uma marca. E muitas vezes, então, ele não vai reagir àquilo. E como ele é água, a água no seu estado natural, ela não faz movimento, ela não vai se mexer sozinha, né? A gente vê, o mar, as ondas dele têm influência externa. A lua, conforme ela se afasta ou se aproxima da terra, vai fazer a maré subir ou abaixar. Um vento empurra essa água, né? Formando às vezes ondas bravias, ou então a terra que está ali embaixo pode acabar se movimentando, né, fazendo um terremoto e causando um maremoto. Ou às vezes pode ter um vulcão naquela área que faz a água que está muito perto ali borbulhar, ferver, evaporar e depois ela condensa de novo, mas a gente percebe que são todas essas influências externas para que o fleumático ele tenha algum tipo de movimentação. Como esse é um temperamento muito estável, né? Ele tem poucas variações de humor, ele é como a água em repouso, geralmente o seu estado natural é em repouso, para ele tá tudo sempre muito bom. Então, se ele está se relacionando bem com algo... Deixa eu tirar a vibração desse celular aqui, porque eu não sei se vai sair no vídeo. Então, como ele está sempre em repouso, como ele é sempre muito calmo, sempre muito estável, tudo para ele tá bom. Tudo tá bom do jeito que tá. Se ele tá se relacionando bem com alguém, bom. Se a pessoa começou a torrar a paciência dele, tchau. Se aconteceu alguma coisa e alguém reclamou com ele, aquela reclamação muitas vezes não vai ter muito efeito. Então, às vezes, esse fleumático ele não demonstra muito as coisas porque ele realmente não está sentindo, ou está sentindo numa proporção muito pequena, ou às vezes aquilo fica tão confuso dentro dele que ele não sabe, ele não consegue dar uma forma àquilo, então ele não consegue externar. E o que essas características do temperamento fleumático acabam gerando nas relações interpessoais, né? A gente não pode esquecer que esse vídeo é uma reflexão de Natal, ou seja, o que eu quero falar aqui, você não precisa tomar só para o Natal, mas é porque o Natal é uma época de proximidade, é uma época em que a gente busca lidar com as outras pessoas, a gente precisa, né? Vai jantar na casa de alguém, vai fazer uma ceia de Natal, vai visitar um parente, e muitas vezes esses parentes que você vai visitar, que se importam com você, eles querem algo seu. Não é por interesse, mas essas pessoas, elas muitas vezes merecem ser amadas. Talvez nem todas, no seu ver, mas muitas delas se importam com você e merecem receber de volta o seu amor, merecem receber uma demonstração. E o que essa indiferença desse temperamento acaba causando nas relações, muitas vezes? O afastamento. É como eu já falei. Quando o fleumático ele não mostra que se importa, a outra pessoa meio que fica tipo, por que que eu vou ter que corrigir alguma coisa nesse relacionamento? Por que que eu tenho que ir mais atrás? Se essa pessoa, né, a gente tem que lembrar que as outras pessoas podem nem saber o que que é temperamento, que temperamento existe e qual é a influência disso sobre a sua vida. Então a gente tem que entender que as pessoas elas não vão saber que você é fleumático e entender isso. Elas vão olhar para você e ver que você não está dando para elas o valor que elas queriam receber.
Muitas vezes, tá, vai ter gente que vai ter expectativas muito altas e blá blá blá, mas não é disso que eu tô falando. Eu tô falando de você demonstrar alguma coisa e não apatia pelas pessoas. Então isso causa uma ruptura nos relacionamentos, causa um afastamento. Esse afastamento é gerado justamente pela sensação de desimportância. As pessoas estão perto de você, convivem com você, muitas delas vão se importar com você, elas amam você, gostam muito de você. As pessoas estão ali de alguma forma demonstrando que gostam de você, né? Estão despendendo tempo com você, estão passando tempo com você, conversando com você, muitas vezes procurando. Mas o fleumático, ele não tende a devolver essa procura. Então é aquela coisa, a pessoa passou a semana inteira procurando o fleumático. Chega um dia sem procurar, porque às vezes a pessoa cansa, o fleumático vai lá e não procura de volta. E para o fleumático isso realmente não faz muita diferença, mas para outra pessoa faz. Às vezes ela se sente mal, se sente para baixo e ofendida com isso. Claro também que vai depender um pouco da maturidade da outra pessoa, mas não custa nada você demonstrar que se importa. E o problema também é que boa parte das vezes não é que o fleumático não se importa, mas isso gera nas outras pessoas uma má interpretação. É como eu falei, para o fleumático tudo está sempre muito bom. Então, se a outra pessoa está procurando, tá bom. Se não foi procurar, talvez no dia ela não pôde, mas o fleumático nem vai lembrar disso. Você que é fleumático sabe do que eu estou falando. Só que as outras pessoas, elas também querem ser procuradas, elas querem se sentir parte da sua vida. É como se elas estivessem assim numa via de mão única, muitas vezes num relacionamento com os fleumáticos que incomoda, porque só a pessoa dá, só a pessoa fala, só a pessoa procura e nunca tem esse mesmo movimento do outro lado. Isso muitas vezes traz a ruptura nos relacionamentos, porque as pessoas se sentem desimportantes, muitas vezes por uma má interpretação. Tá bom, mas eu sou fleumático, você está falando isso e eu ainda não estou incomodada, eu não me importo. Por que eu deveria mudar? É como eu já falei, as pessoas que te cercam e te amam, elas precisam sentir isso de volta de você. Elas são pessoas que estão preocupadas com seu bem-estar. Elas só querem saber que você também se importa, né? A vida fica mais interessante quando você demonstra que ama as pessoas, nem que seja com pequenos gestos. Ninguém aqui está pedindo para os fleumáticos fazerem outdoor, contratar carro de som, nada disso. Não está pedindo para você dar presente, está pedindo só para você demonstrar que se importa. A vida fica mais interessante, você precisa das pessoas. Como eu falei, o fleumático ele é água. E a água, ela depende sempre de um fator externo para poder se movimentar. E para o fleumático é muito importante ele estar cercado de pessoas, boas companhias. Não vai escolher mal porque eles vão te influenciar também. Mas você precisa das pessoas, você precisa que elas venham e tragam um certo movimento para a sua vida. E quando você vai fazer isso, né? Como, se você não tem vontade, como você vai demonstrar? Demonstrando, você não precisa sentir vontade, né? O temperamento, ele é o nosso instinto, ele é uma vontade que a gente tem, que nasceu com a gente e a gente geralmente quer reagir em cima daquilo. E pessoas maduras, elas não agem em cima dessa vontade. O colérico maduro, ele não vai agir em cima da vontade de brigar. Ele sabe que ele vai ter vontade, mas ele passa por cima dela. O sanguíneo vai ter sempre vontade de sentir prazer, mas ele sabe que tem que trabalhar e ele tem que passar por cima dessa vontade. O melancólico maduro vai ter vontade de chorar, vai ter vontade de guardar mágoa muitas vezes, mas ele sabe que precisa passar por cima disso, porque o instinto ele nem sempre precisa ser obedecido. E com o fleumático é a mesma coisa, mesmo que seja um instinto que não pareça nocivo, ele é. Como eu já falei, muitas vezes casamentos podem ser destruídos porque a esposa ou o esposo não se sente amado, não se sente procurado, porque o fleumático não demonstra. Se você quer ser mais feliz nas suas relações, comece nesse Natal e comece dando às pessoas a única coisa que elas estão esperando de você, que é a sua demonstração de afeto. Gostou desse vídeo? Envia para os seus amigos. Não se esquece, por favorzinho, de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo qual foi o ponto que você mais gostou e que mais te ajudou. E até o próximo vídeo.